entra agora no quadro Em Pauta, junto conosco, professor Brás Paulo. Professor Brás já está na linha, pode ficar à vontade. É a sua vez agora, pode iniciar. Brás, fica à vontade. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Porque pela internet é tudo mais complicado, né? Professor Cleiton, boa noite, irmão, um abraço. Matheus, grande comunicador jovem aqui da nossa comunidade. Então, o professor Cleiton, primeiro, cumprimentá-lo, alegria imensa falar com o senhor e agradecer pela disponibilidade, né? O senhor não tem oportunidade de vir tanto a Patos de Minas, enfim, conhecer aqui a nossa realidade, mas é alguém que se sensibilizou com aquilo que a gente estava passando. E me parece, pelo histórico do que eu conheço, tive a oportunidade de participar de um congresso com o senhor lá em Belo Horizonte, um momento de formação fantástico, que o senhor tem uma preocupação muito forte com a área da saúde. Como é que está esse diálogo do professor Cleiton, do deputado Cleiton, com o governo? Esse novo governo, esse chamado novo, ele é um governo que é aberto ao diálogo, ele dá essa oportunidade para que a Assembleia se manifeste e vê que a Assembleia representa a população dos mineiros, ou é mais na linha do rolo compressor? O pessoal está tentando, vamos tentar dar um jeitinho para ver se passa sem os deputados tomarem conhecimento, porque se for impopular nós não vamos dar conta de fazer passar. Qual que é a leitura que o senhor faz desse governo que se vende como novo, como extraordinário e que é quase que santo de um santos em relação àqueles que já estavam na política anteriormente? Obrigado, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Brás. Prazer estar falando com você, prazer revê-lo aqui pelas redes sociais, mesmo à distância. Quero saudar também meu grande amigo, irmão, uma alegria tá vendo aqui o irmão aqui pelo Skype, tá me ouvindo também. Um prazer falar com o Matheus. Eu dei uma consultada antes, Brás, para ver o alcance desse programa aqui e do que representa a Rádio 98 para Patos de Minas e região. Fiquei impressionado. Vi alguns programas apresentados pelo Matheus, informação de qualidade, debate de qualidade. Então, uma grande alegria. Muito obrigado. Estar com você, Brás, é uma honra. Eu sei do homem público que você representa, do homem público que você é. Também aí, olha como que o diálogo é bom, né? Nós temos aqui um ex-candidato a prefeito e um ex-candidato a vice-prefeito. Verdade. E eu quero lamentar muito porque nenhum dos dois chegaram aí à prefeitura e por conta disso Patos de Minas está sendo penalizada nesse sentido, pelo que a gente vai discutir aqui. Bom, a tua pergunta, Brás, ela me provoca demais, porque daria para a gente falar a noite inteira do que você me perguntou. Mas eu vou tentar fazer... Se você falar muito, o Hermano escreve uma tese, viu? Eu vou tomar uma nota aqui já. Eu vou tentar resumir aqui um pouco do que você me perguntou. Na primeira ocasião que eu estive com o governador, eu disse para o governador o seguinte, que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras fortes que às vezes nós utilizamos como instrumento, como arma de propaganda, e até mesmo aquelas palavras que, de certa forma, nos identificam. Quando a gente olha, por exemplo, para Romeu Zema e o governo dele, nós identificamos que é o governo do novo. E quando a gente fala isso, não é só questão do partido político, é tudo aquilo que ele prometeu em campanha, que iria fazer uma nova política. Mas o que eu dizia para o governador, Brás e irmão? Que a gente tem que tomar cuidado, porque toda palavra forte que a gente usa para nos identificar, ela tem que vir agregada de algum valor. O Sêneca já dizia lá em Roma isso. Toda palavra forte tem que vir agregada de algum valor. Por exemplo, quando eu olho para o testemunho do Brás, quando eu olho para o que o Brás representa, é o político que sempre defendeu bandeiras cristãs,
O Hermano é o político que vem com o discurso acadêmico, com a experiência que ele adquiriu ali, inclusive dentro da economia, de construção de políticas públicas. E eu dizia para o governador que o Sêneca lembrava que se tem uma palavra que não vem agregada de valor nenhum, a palavra novo, novidade. Nem tudo que é novo é bom. Até falei para ele, senhor governador, o senhor é de Araxá, vocês conhecem bem aí, tá pertinho? Muda as receitas dos doces de Araxá. Não vai ser a mesma coisa. As pessoas não vão querer comprar os doces de Araxá. Então, se construiu muito essa tese de nova política, de velha política. Agora, existem políticos experientes que são bons. Eu acho que quem conseguiu dar uma definição legal dessa ideia de uma política, que é uma política que a gente espera, foi o Papa Francisco, Braz. Lá Sim. Na Fratelli Tutti, ele vai chamar de política melhor. É dessa que nós precisamos. Mas em termos do que nós estamos vendo no estado de Minas, nós não temos nada de novo. Nós temos uma reforma da Previdência que passou aqui na Assembleia, comprando o voto dos deputados com emendas parlamentares. Nós temos, por exemplo, o que está acontecendo com a CEMIG, porque perderam a vergonha em relação ao que está acontecendo com a CEMIG. Se a gente comparar, inclusive, o salário do presidente da CEMIG hoje de 142 mil representa o salário de 35 policiais militares que estão iniciando a carreira em Minas Gerais, de aproximadamente 60 professores, de aproximadamente 8 médicos que estão iniciando a sua carreira, inclusive desidratando a empresa para justificar uma possível privatização. Inclusive, entrei com um pedido de CPI para aquilo que está acontecendo. E aí o mais grave de tudo, que é o que a gente vai discutir aqui, Braz, que é o que me trouxe aqui por conta daquela manifestação que eu fiz em relação ao Hospital Antônio Dias. E aí, apesar de ter 12 votos em Patos de Minas, eu vou explicar por que eu fiz aquela manifestação. Nós estamos em um momento onde isso está muito claro para a população. Precisamos fortalecer os hospitais filantrópicos e precisamos fortalecer os hospitais públicos, porque foram eles que demonstraram uma maior competência, eficácia e eficiência nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo. E aí, exatamente no momento como esse, a gente tem a tentativa de transferência de um hospital com a história do Antônio Dias para as organizações sociais, passando por cima da Assembleia Legislativa, mas aí eu toco nesse ponto jurídico, e acima de tudo, passando por cima, e aí outro ponto que eu queria tocar, e por isso o Ministério Público foi muito atento nisso, do Conselho Estadual de Saúde. Então, na verdade, eu não sei se você já foi filiado, se você é filiado, mas com todo respeito, o que a gente está vendo no novo é um PSDB personalité, com uma política privatista que não tem nada de novo. É lamentável, professor, porque assim, eu tenho uma expressão que eu usava muito na Câmara quando eu era vereador, quando algum colega chegava com um negócio que era panaceia, que ia resolver tudo, eu falava assim: vereador, cuidado que o senhor está vendendo ilusão. O senhor sabe que se fosse tão simples, os de trás tinham feito pelo menos para ter sossego, para ter paz, né? Se não pela sua honra, cultura ou dignidade, a história do juiz lá na Bíblia. Eu vou te atender pelo menos para ficar livre. E eu tenho visto isso acontecer no nosso município e talvez esteja acontecendo em toda Minas Gerais, porque aqui o nosso espectro ele é um pouco mais limitado, que é justamente isso. Esses que propuseram a grande novidade, a grande panaceia, quando se foram colocados de fato na cadeira e se defrontaram com a realidade, porque nada melhor do que a realidade para colocar as coisas no lugar. Eles entenderam que, se por hora um ou outro possa ter prevaricado no seu cargo, nós temos que entender que o setor público é público.
ele tem pesos, contrapesos, demandas, conversas, diálogo, e me parece que algumas pessoas que chegaram agora ao poder, não só agora no município, mas em todo o Brasil a gente está tendo essa experiência, parece que vem com um mandato divino, sabe? Do direito divino. Então nós não queremos e não podemos ser questionados, nós não podemos ser interpelados. Se eu estou fazendo é porque é a melhor coisa. Baseado em quê, né? Fontes, como diria, né, irmão? Fontes da minha cabeça, porque não tem base nenhuma, não tem estrutura nenhuma, mas querem impor certas questões. Então, dito isso, eu entendo que a ideia dessa OS, e eu gostaria que, aproveitando a grande audiência, que o senhor pudesse explicar para o povo o que é a OS e aonde em Minas Gerais que isso já foi implantado ou no Brasil e que evidencia um sucesso tão grande que eu só conheço algo comparado ao que estão tentando fazer em Minas, o que fizeram no Rio de Janeiro, e lá o exemplo não é bom. Então, para além do Rio de Janeiro, só tem algum outro exemplo exitoso do que seriam essas OS? E até uma pergunta que talvez você já tenha ouvido falar do Rui Muniz e do que aconteceu em Patos de Minas, quando ele veio com a sua fundação aqui para o Hospital São Lucas, que já é uma tragédia à parte, não pelo hospital, mas pelo que fizeram com ele. Se, em caso de uma OS, de fato, de tudo isso funcione, o Rui Muniz, em tese, poderia concorrer para ser, por exemplo, o gestor do hospital regional? Obrigado, professor, e depois se o irmão quiser fazer algum questionamento, por favor, viu, irmão? Obrigado. Beleza. São perguntas muito interessantes e na hora que quiser, tanto o Hermano quanto você, quanto o Matheus, podem me interromper com tranquilidade, né? Porque a gente precisa resgatar um pouco dessa história para aproveitar a grande audiência da população. Agora, eu só queria tocar num ponto que é interessante para a gente entender a que ponto nós chegamos. Eu estou deputado estadual, Braz tem uma carreira de serviços prestados como vereador, foi candidato nas últimas eleições. O Hermano tem um futuro brilhante na política, eu não tenho dúvida disso. Mas o governador, ele continua insistindo naquele discurso de negação da política, Braz, que nos incomoda muito. Recentemente ele deu uma entrevista, que vocês devem ter acompanhado, gerando muita polêmica. Inclusive essa entrevista ressoou muito mal na Assembleia Legislativa, porque ele disse que as coisas não andam no Estado porque a Assembleia está cheia de mercenários. Inclusive eu cobrei publicamente para ele nomear os mercenários. Quem são esses mercenários? E uma outra fala que me deixou muito assustado foi que quando o repórter perguntou a ele como que ele via as eleições presidenciais do ano que vem, ele disse que não acompanha, não é um especialista para falar sobre isso, ele não acompanha a política. E aí tem algumas falas do governador, que são extremamente equivocadas, né? Quando ele disse que o vírus tinha que viajar, e depois quando ele falou que a Nova Zelândia parecia uma ilha, né? Aí o que me preocupa é que o governador pode falar que o vírus tem que viajar, ele não precisa entender de epidemiologia, e que ele não precisa também entender de geografia. A Nova Zelândia, de fato, é uma ilha, governador. Agora, o governador que fala que não acompanha política traz uma preocupação muito grande, e a gente vê o nível de quem hoje governa o Estado. A palavra que eu tenho para isso é desprezo, né? Parece um desprezo àquilo que ele foi colocado pela população para fazer. Exatamente. Agora, eu tô falando um pouco disso para entrar exatamente nesse assunto, na pergunta, ou nas perguntas que você me fez. Porque nós temos uma mentalidade de negação à presença do Estado naqueles pontos que são cruciais, até naqueles pontos que são cruciais. Porque a gente tem, o Hermano é especialista nessa área, a gente tem aqueles que defendem a tese do Estado mínimo. Só que o governo atual, ele vai passar para a história como um governo inédito, como é um governo do não Estado. Isso a gente nunca tinha visto.
Isso a gente nunca tinha visto. Essas pessoas, elas têm raiva do Estado. No ano de 2019, nós já tínhamos sido comunicados da intenção do governo Romeu Zema de transferir a rede FEMIG para as organizações sociais. E quando nós falamos da rede FEMIG, nós estamos falando de 20 mil servidores, nós estamos falando de uma gama de hospitais importantes, e aí eu já chego no Antônio Dias, mas só para a população entender, todo mundo aí já ouviu falar do João 23 aqui em Belo Horizonte, que tem a maior especialidade em atender pessoas com queimaduras da América Latina. Nós temos aí o João 23, que é uma referência também em traumatologia no Brasil. Lá na minha região, sul de Minas, nós temos a antiga colônia Santa Fé, que era um leprosário que se transformou em um hospital da FEMIG, que é o maior especialista em cura de ferida da América Latina. E nós temos o Antônio Dias, para não falar dos hospitais de Barbacena, e tanto você, quanto o Hermano, quanto o Matheus, quem está nos assistindo, sabe do que o Antônio Dias representa para a região do Alto Parnaíba e também para a região do Triângulo Mineiro e do Noroeste, que durante muito tempo o Antônio Dias foi referência para a região Noroeste, depois sim, não estava dando conta de atender mais, eu sei de toda a história. E nós estamos falando de uma coisa que não pode ser desrespeitada, que é exatamente a história que o Antônio Dias possui de prestação de serviço para essa comunidade. História que começou na década de 30, com uma congregação religiosa. Na década de 60, a Secretaria de Saúde assume o Antônio Dias. Na década de 70, ele passa a ser gerenciado pela FUNED, pela Fundação Ezequiel Dias. Abro um parênteses aqui, que se não fosse sucateada, a Fundação Ezequiel Dias estava fazendo o mesmo trabalho que uma Fiocruz e que o Butantan em São Paulo, né, porque os cientistas da Fundação Ezequiel Dias são exemplares. E aí, naquela ocasião, ao saber dessa intenção, eu convoquei uma audiência pública na Assembleia para discutir essa questão, Braz. E nessa audiência pública, eu liguei para o secretário de Planejamento, que pediu demissão na semana passada, e pedi para ele: secretário, não faça nenhum movimento, não passe nenhum hospital da FEMIG para a OS antes de o senhor ouvir a categoria e antes de o senhor ouvir aquilo que a gente tem a dizer de experiências de organizações sociais pelo Brasil. Tivemos uma audiência pública antes da pandemia, tinha mais ou menos umas 700 pessoas, e ele foi ouvindo os relatos, ouviu o sindicato, ouviu o Conselho Estadual da Saúde, e eu trouxe para ele, respondendo a sua pergunta, uma série de experiências negativas pelo Brasil. Em Goiás, em Pernambuco, em Contagem, e a experiência mais conhecida, porque essa virou um caso de polícia, que foi a experiência do Rio de Janeiro. Mas, meu caro Hermano e meu caro Braz, os outros não foram noticiados, mas em todas as outras experiências de organização social, nós temos aí casos de corrupção e também uma precarização do serviço. Isso aconteceu em todos os lugares. Vou dar um exemplo que aconteceu agora. Frutal é um hospital de média complexidade que foi entregue a uma OS. Os casos de corrupção e também o que eu vou chamar aqui do colapso do sistema de saúde em Frutal, graças à organização social, fez com que o prefeito readquirisse na justiça o direito de fazer a gestão pública desse hospital, assumindo uma dívida de aproximadamente 16 milhões. O prefeito em Frutal assumiu a dívida da organização social porque senão as pessoas estariam morrendo em Frutal. Então, os casos de entrega, aí eu quero deixar uma coisa clara. Eu sou, na Assembleia Legislativa, o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Terceiro Setor. Entretanto, mesmo defendendo o terceiro setor, e uma organização social é uma instituição de terceiro setor, existem espaços
E existem esferas do poder público onde se prova a incompetência do terceiro setor. Em lugar que o terceiro setor não deve atuar. Está mais do que provado que o terceiro setor não pode atuar na área da saúde. Não há expertise, não há compromisso com as vidas, existe só um interesse econômico. E aí, muito bem colocado, o que aconteceu em Patos de Minas, eu tenho notícia. Só que essas pessoas, como esse senhor que você citou, Braz, são verdadeiros magos das finanças que aprenderam a ganhar dinheiro financeirizando recursos públicos. Então, esse cidadão, ele tem mais de uma OS. Então, se não foi a OS que foi para a justiça, vai ser outra, uma segunda, uma terceira, porque aprenderam a sucatear espaços públicos, a fazer uso dos mesmos e utilizando o nome, a história, no caso, os servidores, esse espaço, sem chegar com um mínimo de investimento, aproveitando de todos os equipamentos que foram comprados pelo poder público, que isso é a melhor forma de você ganhar dinheiro. Então, se não for com essa OS que está judicializada, será com uma segunda, com uma terceira, com uma quarta. Porque ele faz parte de um hall de pessoas que se especializaram em promover o sucateamento do serviço público e a ganhar muito dinheiro com isso. E é por isso que naquele dia eu me manifestei, e se precisar da minha voz na Assembleia, vamos continuar nos manifestando para defender o patrimônio de Minas Gerais e dessa região que se chama Hospital Regional Antônio Dias e os seus servidores. Sim, beleza. Hermano, você quer fazer uma intervenção, meu irmão? Sim, o Braz, né? Cumprimentar o Braz, o professor Cleiton, falar que é sempre uma satisfação estar conversando com o professor, que também nos ajuda lá na Assembleia e que também comprou essa briga aí com a gente, que nos defendeu e ajudou, né, a defender o Hospital Regional. Bem, eu quero passar só uns pontos que o próprio Braz falou e também o professor Cleiton tocou, que é, como o Braz disse, né, que é a gestão da coisa pública, né? No caso, a gente está falando aqui de saúde pública. E a gestão do serviço público, a fiscalização também é pública, né? Então a gente tem os deputados, a gente tem todos os conselhos que têm acesso a fiscalizar como a administração hoje da rede FEMIG está sendo feita, e que não vai ter como ser feita com um véu de uma OS que vai ser uma organização própria. Então a gente perde o controle sobre o nosso dinheiro aplicado na saúde, porque a gente coloca esse véu, como o professor Cleiton falou, de uma organização social, que pode ser uma ou pode ser outra, que vai ser normalmente atrelado um contrato a um plano, a um período de governo também. Então aí já, mas assim, desde o início já mostra uma certa relação entre interesse do ente privado, da organização social e do governo. E o que eu quero chamar mais atenção é porque com essa onda assim de liberalismo ou de não intervencionismo, que a gente vê por muitas vezes é o afastamento da responsabilidade de gerir a coisa pública. O próprio Romeu Zema foi eleito, programa de governo dele, falando que o Estado só deve intervir em saúde, educação e segurança. Então nem o próprio proposta de governo ele está seguindo, porque ele está querendo terceirizar uma das poucas responsabilidades que ele considera. Então, assim, eu acho que o Estado, né, principalmente na nossa condição de subdesenvolvimento, de subemprego, de déficit de moradia, de alimentar, em tantas outras áreas, a gente precisa de um Estado que também atue nessas áreas, mas vamos dizer assim, o governador está indo contra o que ele mesmo falou, que é que pelo menos ter a capacidade de gerir a segurança, a educação e a saúde pública. E aí o que me parece, por muitas vezes, é que assim, o nosso hospital regional e o SUS não é perfeito. A gente sabe que tem filas de cirurgia, tem problemas de infraestrutura, de médico, de equipe, de carreira para os funcionários, que tem que ser melhorado. E aí o que me parece que esse novo tipo de gestor que vem sendo concorrendo aos cargos e se elegendo, eles não querem assumir a responsabilidade de melhorar esse serviço, de realmente procurar como que a gente vai estruturar um bom plano de carreira, como que a gente vai conseguir insumos a preços, né, a bons preços, como que a gente vai ter uma infraestrutura adequada, como que a gente vai fazer esse investimento para que seja melhor gerido esse dinheiro. Eles querem se eximir da responsabilidade vendendo, entregando a saúde pública, né, a segurança, a própria educação. Então, assim,
Eu não entendo, tipo assim, são pessoas que se dispõem a participar da governança do Estado, da administração pública, mas que a maior estratégia que tem é se afastar dessa responsabilidade, terceirizando, entregando a organizações sociais, a privatizando, no caso por exemplo, da CEMIG, da toda a atividade de geração e transmissão de energia. Então, assim, existem problemas, eu acho que vão sempre ter melhorias, e aí eu entro na questão, que são duas, tanto para o professor Cleito como para o Braz Paulo, para a gente pensar. O secretário que esteve aqui junto com o Zema falou que eles não desistiram das organizações sociais. Inclusive, registra-se aqui que eles recuaram por questão judicial. Não foi por decisão, por eles terem botado a mão na consciência ou por algum outro tipo de... Foi por causa de justiças, por decisão da justiça. Então, assim, eles ainda querem fazer isso. E a questão que eu fico é o seguinte: o que a gente pode esperar, de quais estratégias aí a gente pode esperar do governo, do Estado, para que eles tentem avançar nesse processo de terceirização? O que a gente pode, vamos dizer assim, para que vocês acham que a gente tem que preparar? E como que a gente pode realmente exercer esse papel de controle social, seja através do Conselho, dos vereadores, da Câmara, Conselho Municipal de Saúde, de todos esses órgãos, para que a gente resista a essa tentativa? Porque, como eu disse, foi uma decisão judicial que a gente ganhou e tudo mais, mas onde que o Executivo pode encontrar outras brechas para atacar aqui a saúde pública e principalmente a administração do Hospital Antônio Dias? O Braz quer comentar, Braz? Não, por favor, professor. Bom, irmão, a questão aí é a seguinte: eu só quero, então, comentar que eu fiz esse histórico todo, Braz e irmão, para que a população entenda, porque foi muito interessante, Eu fiz a manifestação, a gente publicou nas redes sociais, o negócio espalhou em Patos de Minas, e aí muita gente me perguntava nas minhas redes sociais: por que você está aqui falando de algo de Patos de Minas, você é lá do sul de Minas e teve só 12 votos aqui? Inclusive, conversei com o deputado Dr. Eli Tarquínio, expliquei para ele, por que eu estava fazendo uma manifestação em relação a Patos, ele que é o representante majoritário aí da cidade, é uma pessoa que eu tenho imenso respeito. Depois, inclusive, ele também entrou com requerimento, mas para dizer que o Antônio Dias, ele está sendo utilizado como aquela ideia de colocar o bode na sala, como o bode expiatório mesmo, como cobaia. Só que nós temos um patrimônio que precisa ser defendido nesse momento, e o Antônio Dias entra nessa história. Bom, irmão, para explicar o que nós podemos fazer, e aí eu quero pedir apoio nesse momento dos servidores do Antônio Dias, dos vereadores de Patos de Minas. Eu não vou me dirigir ao prefeito, eu não conheço o prefeito, mas uma coisa que me chamou muita atenção nesse processo é o silêncio dele, que chega a ser um silêncio ensurdecedor. Primeiro que deveria se levantar para defender o patrimônio do povo de Patos é quem está no executivo. Mas, com certeza, como ele foi apoiado pelo governador, ele entra na gestão sabendo que isso aconteceria. Entre os muitos erros do governo Pimentel, e não foram poucos, uma tragédia, Pimentel tirou da Assembleia Legislativa a prerrogativa de ser consultado nesse caso. Então, essa transferência dos hospitais da FEMIG para as OS não precisa passar pela Assembleia Legislativa. É claro que qualquer governador que respeitasse o poder legislativo iria, claro, fazer, nem que seja uma consulta, nem que seja uma sondagem, principalmente com aqueles parlamentares que representam a região onde isso vai causar impacto. Mas eu entrei com um projeto de lei, e aí que eu quero pedir apoio dos servidores, é aí que eu quero pedir apoio dos vereadores de Patos de Minas, para que eles se manifestem junto aos seus deputados, junto ao conjunto de deputados da Assembleia, para pedir celeridade nesse projeto. Esse projeto, Braz e irmão, estabelece exatamente o que o Ministério Público fez.
não se transfere um hospital da Fundação Hospitalar de Minas Gerais para qualquer organização social sem antes consultar o Conselho Estadual de Saúde. Se o Conselho Estadual de Saúde der o aval para a terceirização, que é assim que a gente tem que chamar mesmo, porque é uma terceirização, os servidores podem escolher ou não permanecerem trabalhando naquele espaço. Se escolherem não trabalhar, diz o projeto de lei, o Estado é obrigado a fazer uma alocação desse servidor no domicílio em que o mesmo está residindo. Então, ele não pode ser transferido de cidade, isso é um medo dos servidores. Um outro ponto do projeto, ele é amplo, eu estou pegando aqui os pontos principais, estabelece que em 6 meses a população deverá ser consultada para avaliar os serviços que estão sendo prestados por aquela organização social. Se essa avaliação for negativa, a organização social imediatamente deve ser retirada da administração desse hospital público. Quando eu citei Contagem, só me lembrar de um fato aqui. Sabe como que a OS ela saiu de Contagem, Braz? Expulsa pela população. Expulsa pela população. E ameaçou, inclusive, de quebrar o hospital. Estava em Contagem, de tanto que o mesmo foi sucateado. Olha, por mais que os técnicos em enfermagem, as pessoas que cuidam da limpeza, os enfermeiros, não sejam tão bem remunerados, os hospitais da FEMIG, não é diferente com o Antônio diz, vocês podem testemunhar isso, são hospitais humanizados. Porque há um compromisso, há um vínculo moral, ético dessas pessoas com aquele espaço. O que mostra a história recente, que não é o mesmo que acontece com os prestadores de serviços de organizações sociais. Essa é uma bandeira, irmão, que pode ser levantada pela Câmara de Patos de Minas, pode ser levantada pela população, pode ser levantada aí por aqueles que servem ao Antônio Dias. Pressionarem a Assembleia para dar celeridade a esse projeto. O projeto nada mais faz, repito, do que o Ministério Público estabeleceu. Consultar, pelo menos, o Conselho Estadual de Saúde. Professor Cleiton, 2 coisas. A primeira seria a necessidade de ter aí, talvez, um pequeno resumo do projeto para que a gente pudesse estar divulgando de uma forma mais simples, né, para que as pessoas possam compreender. Usar dos nossos meios de comunicação regionais, que não são poucos, para que eles tenham ciência do que significa esse projeto. Provavelmente muitos vão voltar a fazer contato com o senhor para que o senhor possa falar, gravar e enfim, e criar aqui um ambiente para que a gente possa reverter essa questão. E sempre que se fala em saúde, quando eu entrei no meu primeiro mandato em 2013, teve uma frase muito emblemática, e eu já tive como vendedor autônomo, eu era um dos vendedores que ia para a fila para tentar vender para a FEMIG, né? Então a gente entrava naquela coisa do envelope, você esperava, ia ver se tinha um outro vendedor, aí o pessoal abria na nossa frente, você ganhou, você não. Então, assim, o que eu deixo claro aqui é que, primeiro, saúde não é algo barato. Isso é tão sério que quem não tem acesso a um plano de saúde quando precisa de um tratamento particular, aqui em Patos tem gente vendendo casa, vendendo carro, fazendo rifa, implorando Pix, fazendo de tudo para conseguir manter um nome salvo, porque uma temporada de Covid de uma pessoa normal e que nem sempre é exitosa, nós estamos falando de, no mínimo, por pessoa, de 200 a 300 mil reais. 200 a 300 mil reais. E aí, quando, lá em 2013, que eu iniciei meu primeiro mandato, eu descobri que saúde é uma coisa cara. Porque a gente fornecia para os hospitais relevantes aqui de Patos, da região, a própria FEMIG, e no hospital particular pode ser caro, e às vezes nem eram os melhores materiais, mas eram materiais condizentes com o serviço que eles prestavam, e aquilo vinha na conta do paciente. O paciente pagava. Então, se o paciente está pagando, ok. A ideia de que saúde será
autossustentável não se sustenta, irmão. Porque a saúde, em termos de Estado, ela nunca vai dar lucro. A função da saúde, tal qual o Corpo de Bombeiros, porque tem gente que poderia questionar, por que você paga o Corpo de Bombeiros, sendo que não é todo dia que você tem a demanda? Porque eles aprenderam com o tempo que não ter o Corpo de Bombeiros é pior. Sabe, você tem um aprendizado que a vida ensina. E por que os hospitais públicos, por que a saúde americana é tão diferente da nossa e eles tiveram uma dificuldade tremenda? Porque o problema do Covid no Brasil foi gestão. Nos Estados Unidos foi porque lá não existe saúde para pobre. Então, quando aquilo chegou devastando todo mundo, o sistema não é coeso, como, por exemplo, é o nosso. A vacina que é fabricada, tipo, há 3 dias atrás ela é envasada e colocada para ser distribuída no Brasil, salvo alguns lugares como Amazônia e Nordeste, em pouco mais de 2 dias ela já está ali no posto de saúde para ser colocada para o cidadão. Porque a logística do SUS ela é muito boa. Sabe, aquilo que você tem por demandas, né? O pessoal está aí a questão de não ter mais um censo. Eu estou horrorizado, professor. Mais um ano sem o censo. O reflexo disso a médio e longo prazo é só quem entende. É só quem faz ali a cara do Hermano que entende que retrocesso que é esse. A quebra de estatísticas, assim, isso é uma perda que você não faz ideia. Assim, tudo que a gente vai planejar. Pois é, tudo que a gente vai planejar, a gente precisa de dados, né? E sem censo a gente vai perder. Então, quando eu olho para toda essa situação, professor Cleiton, o que me assusta é que ignorar essa questão da importância do SUS, principalmente para os mais pobres, e a questão dessa indiferença do governo com a questão de, na verdade, não é melhorar para o mais pobre ou melhorar para aquele que mais precisa. O pessoal está muito mais atrás de números. Eu sou professor do Estado, depois de terminar a nossa live eu vou ficar aqui fazendo prova para turmas que tem 30 e tantos alunos, em que provavelmente 12, 15 alunos vão fazer a prova, porque tem alunos que a gente não sabe onde se encontra, com a questão da pandemia. Então, assim, eu conheço o que é público, é por dentro, tanto a saúde quanto a educação, e a gente sabe que não é perfeito, não é. Mas se não tivermos um sistema minimamente comprometido, a começar dos nossos governantes, simplesmente passar para outro fazer, ele não vai fazer da mesma forma, porque o compromisso dele não é o paciente, o compromisso dele é o lucro. Ele vai receber um valor que já não é suficiente e vai tirar o lucro desse valor e vai tentar fazer um trabalho que em tese seria de excelência. Essa conta não fecha, professor. Ou fecha e a gente não sabe fazer conta. Eu, por exemplo, já desisti de fazer conta, mas talvez o senhor possa nos explicar essa matemática. Ô Braz, como você, eu sou da área de humanas, né? Inclusive, eu sabia que você era professor, não sabia que era de geografia. O Hermano, que é da área de ciências econômicas, ele vai aprender agora que o professor de história e geografia se complementam. O professor de história mente, o de geografia localiza onde a mentira aconteceu. É um pouco assim, né, Braz? Agora, tem uma fala sua que me chamou muita atenção aqui. Que ela, para mim, é uma fala que a gente precisa colocar como a fala mais importante dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. O Estado não foi feito para dar lucro. E aí entra num ponto que é interessante. Às vezes aqui parece que a gente está só criticando o governo, Eu hoje estou, até por conta de um arranjo, no bloco da oposição, mas eu sempre me coloquei na posição de independente, só para deixar claro isso. Inclusive, tento contribuir ao máximo com sugestões para o governo, trazendo até projetos que são inclusivos, mas tem algumas coisas que a gente precisa refletir. A sua fala nos leva a uma reflexão. Uma reflexão, inclusive, do quanto custa o nosso voto. Porque se criou no Brasil uma ilusão de que empresários fazendo gestão pública vão trazer benefícios para a população porque eles vão acabar com a corrupção, eles sabem como fazer gestão.
Mas a gestão empresarial, ela é muito diferente da gestão pública. O empresário que chega com essa ideia de que ele vai ter lucro através do Estado, ou vamos lembrar uma fala do atual governador durante a campanha, quando ele se referiu ao Vale do Jequitinhonha e ao Vale do Mucuri, dizendo que lá, uma empregada doméstica com R$300, ela consegue viver muito bem. É uma total falta de empatia. Quem consegue viver bem em qualquer região desse país com R$300? As pessoas estão aí lutando para ter o auxílio emergencial, mas estão economizando como podem. Então, essa fala sua, ela é extremamente importante. O Estado não foi feito para dar lucro, mas mesmo assim me faz relembrar. Olha, e aí vou falar para você, Braz, você sabe muito bem do que eu estou dizendo aqui. As coisas não acontecem por acaso. E Deus, ele sempre coloca as pessoas certas no momento certo. Amém. Eu estava me preparando para fazer essa audiência pública que eu mencionei em relação à FEMIG. Tive que correr para Varginha. Ainda tínhamos uma linha aérea aqui em Belo Horizonte a Varginha. E eu fui para o aeroporto. Quando eu estou sentado, chega um prefeito de uma cidade do sul de Minas. E esse prefeito da cidade do sul de Minas me apresenta uma pessoa. Ô, Cleito, queria te apresentar a doutora tal. Ela, durante muito tempo, foi presidente da FEMIG. Presidente da FEMIG. Aí eu conversei com ela muito tempo. Ela me deu uma aula sobre FEMIG. E tem uma frase muito marcante, que também, de certa forma, reforça o seu comentário, que foi um comentário muito propício pelo que nós estamos discutindo aqui. Eu disse para ela, a FEMIG, ela consegue se pagar, ela sobrevive mesmo com essa quantidade enorme de hospitais e de 20 mil servidores. Ela disse para mim, professor, aprenda uma coisa, na saúde não falta dinheiro, falta gestão. Na saúde não falta dinheiro, falta gestão. Mesmo com essa tabela do SUS, que precisa ser revista, professor, na saúde não falta dinheiro, falta gestão. Não é à toa que Rui Muniz e Alhures e Companhia Limitada estão de olho naquilo que vem de recurso para a saúde pública. Emblemática essa fala, viu, professor? Matheus, você gostaria de inferir alguma questão? Alguém te ligou? Alguém mandou alguma notícia? A gente não chegou a abrir para a população, mas vai que alguém tem alguma pergunta pro professor Cleiton. Eu sei que ele tem aí compromisso, tem que descansar também. A gente não vai alongar muito mais do que isso. A participação do ouvinte pelo 991050439. Vamos ouvir a dona Maria de Lourdes. Boa tarde, Matheus Alves. Meu nome é Maria de Lourdes. Gostaria de saber o que o deputado pode fazer para o nosso hospital regional. Tá? Um abraço, bom trabalho para você. Tem mais participação chegando aqui, dessa vez é o Pedro. Ô, padre, já que fazer a pergunta aí, eu queria fazer uma pergunta pro deputado a respeito desse aumento de salário aí que esses vereadores estão pedindo aqui em Patos. O que justifica esse aumento de salário? Ele tem alguma coisa a dizer? E sobre o hospital regional, a vida inteira essa briga com esse hospital regional, acho que isso nunca vai dar em nada. Eu acho que a prefeitura é que tinha que tomar conta mesmo, né? Depois o nosso excelentíssimo deputado aí me responde essa pergunta, viu? Tem mais participação chegando, dessa vez é a Simone. Boa tarde, Matheus. A minha pergunta para o deputado é se ele realmente sabe o que ele vai fazer, né? Se realmente ele está entendendo aonde ele vai entrar, porque o hospital regional já vem muitos anos com muitas dificuldades, com muitos problemas, e mesmo assim tem muita gente morrendo porque não dá conta de entrar lá. Então ele tem que saber se realmente, né, vai melhorar, porque para piorar é melhor deixar do jeito que tá, né? Obrigada, tenha uma boa noite. Tem mais participação, a Maria.
Matheus, boa noite, aqui é a Maria dos Reis. Mas está falando sobre o hospital regional, eu acho que ele tem que fazer alguma coisa para nós, né? Porque de bom, porque eu tenho as carteirinhas do fundo rural. Deus, quando nós morava na roça, então o hospital não pode deixar ele acabar, né? Tem que ele fazer alguma coisa para não deixar acabar, porque nós precisamos da saúde, né? Porque se acabar com atendimento, como é que nós vamos fazer? Aí nós tá enrolado, aí os pobres vão morrer mesmo, né? Que nós não temos condições de pagar hospital particular, né? Então, eu acho que ele tem que fazer alguma coisa para nós de bom, né? Muito obrigado, tchau, viu? Com Deus. Eu quero participar do sorteio, tá? Tá bom, o nome tá no sorteio. Tá aqui o Antônio de Lima Cordeiro, Popular Cueca. Boa noite, meu amigo Matheus. Aqui quem fala é o Antônio Lima Cordeiro, Popular Cueca. Tô ligado na programação 10 aí. Pergunta ao deputado Cleiton aí o que ele vai trazer de emendas e recursos para Patos de Minas nesse ano de pandemia na capital nacional do milho, e pergunta ele aí o que ele acha a respeito aí do hospital regional, que nunca resolve nada, né? Só fica nessa briga, essa bagunça com o governo do estado aí. E aqui nós estamos firmes. Patos de Minas precisa de muito recurso e eu acredito que o deputado aí possa trazer vários recursos para Patos. Tem mais participação chegando, dessa vez o Marcelo Henrique. Boa noite, Matheus. Pergunta para o deputado: quais os benefícios da terceirização do regional para a população patense? O Jânio. Boa tarde, Matheus Alves. Aqui quem fala é o Jânio do bairro Santa Terezinha. Eu gostaria de saber do deputado a seguinte pergunta: a OS querendo terceirizar o hospital regional, se há possibilidades futuras dela querer vir a tomar conta, ou há nenhuma possibilidade dela vir a querer a terceirizar o hospital? E segunda, ele como deputado, ele tem como nos ajudar, a cidade de Patos de Minas, para que isso não ocorra, a terceirização do hospital? Tem mais participação, João Mota participando aqui conosco. Matheus, pergunta para o deputado por que tem que ser votado para trazer benefícios para uma determinada localidade com relação às emendas parlamentares. Vamos ouvi-lo aqui. Pergunta ao deputado se o regional não poderia ser entregue para a prefeitura de Patos de Minas e mais os 33 municípios que ele atende. Boa tarde, tchau, João Batista da Mota. Maria José, boa noite, deputado Cleiton. Você pretende fazer o quê para que a terceirização do hospital regional não aconteça? Delma. Matheus, a minha opinião é essa. É a mesma coisa deles tirar a cama do pobre e deitar. O hospital regional, ele foi feito para nós, que é mais simples, não tem condição nenhuma. Fala com o deputado, vocês têm direito de tomar de nós uma coisa que é nossa, que eu acho que não tem. E nós patense, e dos 33 municípios, nós temos que fazer um ajuntamento, uma carreata aqui em Patos e estourar a boca do balão. Não deixar, porque é nosso, é propriedade nossa, é nosso. Não é para privar. Isso aqui nós ganhou para nós, para uso nosso. Então fala com ele para ajudar nós naquilo que ele puder. Porque nós não vamos abrir mão disso aí. Nem que nós tenhamos que ir de casa em casa, nos 33 municípios, e fazer uma carreata aqui, até lá em Belo Horizonte, lá, se for preciso. Nós saímos e vai fazer. Sair de carroça, cavalo. Mas nós precisamos de lutar por isso. Que a Delma, boa noite, Matheus. Uma boa noite aí, o deputado também, viu? Ajuda nós nessa aí. A Edna de Freitas, amigo Matheus, boa noite. Professor deputado Cleiton, diante da proposta de terceirização de hospital como regional, vejo o senhor governador Zema contrário aos valores humanos. É a Edna Freitas. Cristiano participando conosco, boa noite, jornalista e comunicador Matheus Alves e professor Bras Paulo e comentarista Hermano Caixeta. Boa noite, deputado professor Cleiton. Em política, os fins justificam os meios. Na política nacional, na estadual e na municipal, promessas milagrosas e que vai fazer diferente sempre foram um fator para se vencer as eleições.
e depois da posse tudo se iguala. O Brasil tem reformas administrativas e políticas e amplas que façam com que o Estado, governos, deixem de ser vistos como a viúva a ser explorada. Vivemos ciclos e suas contradições. Por exemplo, hoje em Minas Gerais, quem se lembra do choque gestão? O negócio não é estado mínimo, é estado necessário? Anteciosamente, Cristiano participando conosco. A Maria de Fátima, boa noite a todos. De novo, nós não temos nada para a saúde de Patos. Já era ruim, agora estão brigando com o Regional e São Lucas. Aí, de novo, entra no Justiça. Quando ganha, não quer mais. Quando ganha, não quer mais. Gosta é de brigar. Tá aqui falando a Maria de Fátima com relação àquela ordem judicial que a prefeitura entrou, né? Com o São Lucas e depois voltou atrás. E agora, situação do Regional, uma possível terceirização, já que o governo do estado, o novo secretário de saúde, disse que não vai parar por aí, não. Professor Cleiton, a participação do ouvinte da Rádio Clube 98, tem muitas outras participações aqui, mas para não delongar, repasso a palavra para o senhor. Bom, Matheus, obrigado a todos que mandaram mensagens aqui. Eu não vou, até anotei o nome de todos, mas eu queria destacar algumas falas que são muito interessantes aqui. Primeiro, essa última fala do Cristiano, exatamente aquilo que você disse no começo, Brás. Aquelas promessas milagrosas, mirabolantes, daquelas pessoas que entram na política querendo vender um cenário irreal, e quem tem experiência na gestão pública, quem conhece o poder público, sabe muito bem que não dá para vender lotes no céu na política. E o Cristiano confirma isso, e concordo plenamente com o que você disse, Cristiano, que foi essa última fala. Eu confesso que eu quase chorei na fala da Delma. Foi uma fala emocionante, a dona Delma. E aí, Matheus, o que eu percebi é que as pessoas que estão participando e as pessoas que estão preocupadas com a situação do hospital são pessoas do povo, são pessoas simples e que dependem da saúde pública, como muito bem o Brás frisou na sua fala, uma saúde pública que se efetiva, que se materializa aqui no Brasil pelo Sistema Único de Saúde, que é considerado o melhor plano de saúde do mundo. Tem as suas falhas, tem os seus problemas, mas a Delma disse que tirar o hospital do povo é como tirar a cama do pobre. É esse o sentimento desse deputado. Alguém perguntou se a prefeitura não poderia assumir? Pode. Eu tenho certeza que se a prefeitura decidisse assumir, continuaria como hospital público e a gente nem estaria discutindo aqui, como foi feito, por exemplo, lá em Frutal e como foram feitos em vários lugares do Brasil. Essa poderia ser uma situação, mas não é a situação que nós estamos vivenciando aqui. Alguém me chamou a atenção também, a dona Maria, que falou da questão das pessoas que estão ligadas à zona rural. E aí a gente sabe que Patos de Minas tem uma população rural, vocês sabem de cabeça aí quanto hoje? Eu conheço, eu sei que o município é muito grande, mas vocês sabem aí quantos hoje vivem na zona rural? Acho que menos de 12 mil, irmão. Por isso mesmo, 15 mil eu ia. Mas é muita gente, muita gente, Brás, perto da realidade que a gente tem no estado. Por exemplo, a minha cidade é uma cidade de 140 mil habitantes e nós temos hoje 3.200 pessoas na zona rural. Você tem uma população da zona rural de Patos de Minas que depende desse hospital regional, não tem onde recorrer. E aí uma coisa que eu quero lembrar, a história do Antônio Dias é muito ligada também à zona rural de Patos de Minas. Porque na década de 60, quando esse hospital estava com uma grave crise financeira, exatamente os grandes produtores rurais de Patos de Minas se uniram para salvar o hospital. E aí houve a decisão naquele momento, com o Estado, de que a Secretaria de Saúde iria assumir. Então você tem uma raiz histórica desse hospital que perpassa qualquer classe social, que perpassa qualquer discussão ideológica, qualquer discussão política, porque, eu repito, é um patrimônio do povo patense. Muitas das falas que o Matheus trouxe, nós respondemos.
Tipo, deputado, o que o senhor pode fazer? Eu coloquei aqui o projeto de lei, coloquei aqui à disposição da população de Patos a minha luta na Assembleia para que a gente possa impedir, através da nossa atuação parlamentar, de que essa tragédia ela ocorra em Patos de Minas. Braz, vou encerrar essa minha fala lembrando de uma frase que nós ouvimos naquele encontro que nós participamos e que, para mim, é uma frase que permeia e fundamenta a minha atuação parlamentar, e eu sei que também a sua, e o Hermano conhecendo os valores que ele traz. Eu sempre estarei ao lado dos pobres e sempre estarei ao lado daqueles que lutam pelos mais pobres. Acho que isso responde muitas perguntas que foram enviadas para nós. Lutar pela FEMIG, lutar pelo Antônio Dias e pela não terceirização, pela manutenção dele sendo gerenciado pelo Estado. Repito, teve muita gente que falou que o atendimento é ruim. Isso é proposital. O sucateamento do atendimento, o sucateamento do hospital é proposital. É para se preocupe em melhorar, né, professor Cleiton? Oi, irmão, pode falar, desculpa. É o tipo de governo que não se preocupa em melhorar, né? Não quer melhorar, quer apenas se livrar do serviço, da saúde pública. É aquela lógica de sucatear para privatizar. Então, população de Patos de Minas, quero tranquilizá-los que, por enquanto, nada vai acontecer. Mas esse hospital, que hoje não oferece um atendimento que se espera, né, a população de uma forma em geral, alguém disse isso, ele pode ser melhorado. Vou repetir o que eu disse: não falta dinheiro, falta gestão. Hermano, suas considerações? Eu também, bem, só para finalizar, vou trazer um pouco da própria fala ali do Braz, né, pra gente. Eu acho que todo esse debate sobre a organização social na saúde remete muito a isso, a gente lembrar que o preço da vida não tem preço, né? A vida não tem preço, a vida não tem custo. Então, o próprio SUS, ele funciona dessa maneira, entendendo que todo mundo, todo cidadão brasileiro, patense, mineiro, vai ter acesso, sim, a todos os meios para defender a sua vida, né? Para viver, para sobreviver, seja de uma pandemia, seja de um câncer, seja de qualquer tipo de problema de saúde que a sociedade vai providenciar para que ela tenha a chance de lutar pela vida dela. Então, acho que no final das contas é isso. A gente defender que o hospital regional continue sob a administração pública, sobre a nossa administração do povo, é defender a vida antes do lucro, antes do dinheiro. Porque a vida não tem preço, as pessoas têm que ter acesso, têm que ter o direito de lutar pela sua vida. E isso inclui ter direito a um tratamento que for possível, que for existente, para que essas pessoas possam viver, produzir e ter uma vida plena. Então, esse ataque ao nosso hospital, que inclusive foi objeto de campanha, né, Braz? Durante a campanha, o então candidato Luiz Eduardo fez questão de frisar de que não teria essa terceirização do lado do governador. Eu acho que isso, assim, é de uma disfarçatez muito, muito triste. E agora, recentemente, o governador esteve aqui na cidade, ele estava de novo do lado do governador, assim como ele estava há 6 meses atrás falando que não ia acontecer, estava lá do lado dele com o secretário de saúde falando que eles vão insistir nessa terceirização. E insistir nessa terceirização é insistir, né, no ataque a esse direito à vida, que a nossa Constituição Cidadã, eu acho que é uma das características mais lindas da nossa civilização brasileira, é ter o sistema único de saúde em que todos tomam conta de todos, em que o dinheiro de todo mundo vai para aqueles que precisam de atendimento via o sistema único de saúde, via sistema público, via FEMIG, aqui no caso de Minas Gerais. Então, a gente defender o hospital regional, defender ele ser público, ele ser da administração de todos, é defender a vida dos patenses, dos mineiros, é defender que todo mundo pode ter acesso ao tratamento de saúde e à sua vida. Então, assim, de novo, agradecer ao professor Cleiton por estar nessas trincheiras com a gente, agradecer também ao Braz, que está se inteirando, está sempre se manifestando, utilizando, né, da sua força aqui na cidade para a gente conseguir barrar, e agradecer também aos servidores que estão aí, né, mais de um ano de pandemia, são
nossos guerreiros, assim, que merecem sim eles todas as condecorações possíveis de estar lutando essa guerra pela vida. O professor Cleiton aí já passou por 2 vezes com Covid, né? E acho que mais do que ninguém entende o quanto esses profissionais a gente tem que valorizá-los ao máximo, porque eles são esse instrumento de cuidar da vida de todos. Então, do lado de cá, o que eu prometo é muita luta, muita dedicação para a gente defender a vida da nossa gente, porque é um direito, é um dos maiores traços de evolução da nossa sociedade, é o sistema único de saúde solidário que a gente tem, que todo mundo cuida de todo mundo, e eu acho que é assim que deve permanecer, para que todas as pessoas que mesmo não tendo dinheiro, não têm dinheiro para bancar, como o Brasil diz, 200, 300 mil de tratamento, é ter direito à vida. Então, defender o hospital regional público é defender o direito à vida. Obrigado a todos, muito obrigado, é um prazerão sempre estar aqui debatendo com vocês. Então, nesse finalzinho, eu vou deixar uma pergunta para o professor Cleiton. Professor Cleiton, quando o governador vem aqui em Patos, no geral a gente sente medo, porque normalmente ele vem tirar alguma coisa, privatizar algo, enfim, não traz uma melhoria. E como ele goza de uma amizade profunda com o prefeito, ele vem aqui passear mesmo, comer um frango, agora até recebeu a bênção do bispo, então tá bacana. Nos demais municípios, o espírito é mais ou menos esse, ou em outros municípios ele leva um agrado, sabe, uma obra, uma melhoria, ou mais é a ideia do passeio mesmo, só para ver aqui ver o pessoal vacinar, né? Então veio assistir o pessoal vacinar. Eu achei uma pauta medonha, mas enfim, eu entendo algumas questões, outras eu nunca entenderei. Queria ver essa percepção do senhor e queria já deixar uma provocação. Se nos dias que virão, não sei se daqui a 15, 20, 30 dias, 80 dias, a gente não poderia fazer um fórum virtual ou presencial, inclusive com a presença do senhor. Eu acredito que a Rádio o Hermano e outros aqui da nossa cidade, o Conselho Municipal de Saúde, que é um conselho muito atuante, meus parabéns, Fátima, ao Pedro e todos que já ajudaram. É o seguinte, eu penso que tem que ser um movimento que está na capital, mas que ele também tem que se interiorizar. Se não der para ser presencial, que fosse virtual, que fosse talvez um momento até de uma reunião da Assembleia, mas fazer um fórum, sabe? Fazer com que as pessoas percebam a importância desse projeto que o senhor está colocando e ir para além desse projeto. Se tem um testemunho que eu quero dar aqui a respeito do regional e os políticos, ditos coronéis da nossa região desde sempre, é que todos aqueles políticos que no momento de relevância eles estavam em algum mandato, eles traziam recurso para o regional, indiferente de qual bandeira, indiferente de qual grupo, e o regional hoje, em termos de construção, ele está no seu apogeu, basicamente não tem mais para onde crescer, não tem mais o que colocar, você tem demandas ali dentro, são operacionais, não são demandas outras que estas, e me parece que todas as decisões que o governo de Minas foi tomando do regional, inclusive de não mais ser porta aberta para a população nossa, o sentimento que eu sinto, um cara que já teve carteirinha de Fundo Rural, me emocionei quando aquela senhora falou da carteirinha do Fundo Rural, eu lembro da minha mãe, nós levantando de madrugada para pegar a ficha no posto, então eu sei o que é não ter saúde nenhuma, porque saúde pública ainda é alguma saúde onde talvez não exista nenhuma possibilidade. Então são essas duas questões. A primeira, se nos outros municípios o governador é um pouco mais generoso, onde ele não é tão querido quanto Patos de Minas, e se nós não poderíamos deixar alguma coisa alinhada, né, para a gente fazer uma discussão, talvez inclusive a nível regional, e também convidando os prefeitos regionais a refletir. Porque quando os prefeitos falam no entusiasmo danado que são a favor da OS, me desculpa a franqueza, me parece que eles não sabem o que estão falando, ou a percepção que lhes foi passada é muito diferente da realidade. Professor Cleiton, me despeço aqui, grande abraço, como sempre uma honra. Obrigado. O Braz, só para não deixar no ar duas perguntas que vieram, eu me lembrei delas. A primeira foi em relação às emendas. Eu só quero dizer para a pessoa que perguntou que a gente manda emenda para onde pede. Como ninguém de Patos pediu, então fica aberto aí, tá bom? As indicações de emendas para Patos de Minas. A outra pessoa me perguntou em relação à questão... live aqui, ó. Uai, você tem meu contato, também tem. Vou mandar Estou à disposição para ajudar a população. Agora, em relação à questão do salário dos vereadores, não estou sabendo, mas quero dizer que o momento é o menos indicado para se discutir aumento de salário em qualquer esfera, né? Bom, Braz, a questão do governador.
o governador, de fato, não tem ido aos lugares para anunciar melhorias, etc. Nesse momento, inclusive, o que a gente sente é que ele está muito mais preocupado com a sua reeleição. Então, ele tem feito, apesar de negar a política, alguns atos políticos, como ver a vacinação em Patos de Minas, onde ele tem um prefeito que ele é apoiador. Assim como ele tem convidado os prefeitos para vir aqui ao Palácio Tiradentes, tem feito ali um discurso, sempre o mesmo discurso, 12 minutos. Nesses 12 minutos, ele só sabe chorar e lamentar pelas finanças do Estado e vender uma ideia que é trágica, que é a adesão ao regime de recuperação fiscal, que não deu certo em lugar nenhum, e ele está batendo nessa tecla aqui que será a solução para Minas Gerais. Então, não é diferente, pelo contrário, na verdade, ele está chamando os deputados da base para trazer os prefeitos, e quando ele se dirige aos prefeitos, ele fala assim: eu não tenho recurso, o Estado não tem, mas o deputado tem, pede emenda para ele. Então, está sendo um tiro no pé. Em relação ao fórum, eu vou me sentir honrado em ser convidado para a gente debater o projeto, para a gente discutir mais. Tem muita coisa ainda para falar aqui sobre essa questão das OS, sobre essa questão que a população perguntou, de como que a gente pode impedir que isso aconteça via discussão, debate e de uma forma legal, onde a gente pode, inclusive, pelos contatos que eu tenho, colocar também o Conselho Estadual de Saúde para fazer esse debate. Conselho Estadual de Saúde que se manifestou naquele processo que foi impetrado pelo Ministério Público. Eu quero agradecer demais ao convite aí da Rádio 98, ao Matheus, tão jovem apresentador, mas tão preparado comunicador. Não poderia ser diferente. O que a gente tem de Patos de Minas são só ótimas referências. Inclusive, meu abraço aqui ao meu grande amigo Matheus, professor Matheus aí de Patos de Minas, que deve estar nos ouvindo nesse momento, companheiro de partido, ao Hermano, que é para mim uma grande referência intelectual, um jovem que, como eu disse, que em pouco tempo vai estar alcançando um espaço privilegiado na política. A você, meu irmão Braz, que Deus abençoe o teu trabalho, a sua família. Você faz muita falta na política, tem que voltar logo. A sua liderança, a sua presença, a sua pessoa e essa sua força e empatia com os menos favorecidos é uma ausência muito grande. E eu não poderia encerrar a não ser com o Papa Francisco, se me permite. Então, antes do senhor encerrar, só um minutinho. Antes do senhor encerrar, tem aqui a participação do Pedro Cunha, ele é conselheiro estadual de saúde, e ele está dizendo o seguinte: agradeço aos participantes do programa de hoje à noite, deputado professor Cleiton, Hermano Caixeta, Braz Paulo, em nome do controle social. O Conselho Estadual de Saúde estará promovendo uma plenária de 17 de maio com os conselheiros de saúde dos 33 municípios da região noroeste. Já convidamos o promotor doutor Rodrigo Taufik, um conselheiro nacional de saúde e um especialista em saúde pública de Minas Gerais, para nos ajudar nos debates. É o Pedro Cunha aqui parabenizando pela conversa de hoje. Ele que é conselheiro estadual de saúde. Agora o senhor pode encerrar, fica à vontade. Beleza. Eu quero ler aqui, Matheus, obrigado, Matheus, um trecho da encíclica do Papa Francisco para as pessoas entenderem muito bem o que nós estamos fazendo aqui. É caridade acompanhar uma pessoa que sofre, mas é caridade também tudo o que se realiza, mesmo sem ter contato direto com essa pessoa, para modificar as condições sociais que provocam o seu sofrimento. Alguém ajuda um idoso a atravessar um rio. Isso é caridade. Mas a maior caridade seria lhe construir uma ponte. É caridade se alguém ajuda outra pessoa fornecendo-lhe comida. Mas se o político ajuda essa pessoa a ter um emprego, isso é uma forma sublime de caridade. É caridade levar uma pessoa a esse hospital. Mas caridade maior é lutar para que esse hospital permaneça de pé, para que essa pessoa sempre seja recebida nesse hospital. Deus abençoe. Obrigado, professor. Obrigado, Hermano. Grande abraço, foi uma honra.